Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Feliz sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, gente. Ô, glória! Pra quem não trabalha final de semana, sexta-feira você fica contando os dias pra chegar. E aí, gente? Hoje, sexta-feira, eu vou trazer um relato também. E não se esqueçam de, se você tem um relato, o link tá na descrição do vídeo com o e-mail. E não se esqueçam de ir lá no meu TikTok, no meu Instagram, tá tudo na descrição do vídeo. Lá eu conto relatos mais curtos também. E são relatos diferentes, não são os mesmos do YouTube, ok? E aí, gente, o relato de hoje de sexta-feira é O Amor que Escondeu um Crime. Oi, Jéssica, eu decidi te mandar esse relato porque ele mexe com uma pergunta que eu carrego até hoje. Até onde nós somos capazes de ir contra nossos próprios princípios em nome de um grande amor? E até onde conseguimos perdoar o imperdoável quando esse amor está em jogo? Quando eu conheci o Pablo, percebi de cara que ele era diferente. Tinha um jeito leve e simpático, falava olhando nos olhos e parecia realmente interessado em ouvir. Não era daquele tipo de homem que falava para conquistar. Ele falava porque queria entender. Aos poucos, fomos nos aproximando e eu confesso, não demorei nada para me apaixonar. Depois de um tempo juntos, descobri que ele era ainda melhor do que eu imaginava. Gentil, divertido, tranquilo e com um coração enorme. Pablo era novo na cidade, mas já fazia trabalho voluntário em um abrigo de crianças e ajudava a servir comida para moradores de rua. Ele era o tipo de pessoa que faz o bem sem querer aparecer. Eu admirava isso nele mais que tudo. Nós começamos a namorar e a cada dia o amor crescia. Falávamos sobre o futuro, sobre construir uma família e tínhamos os mesmos valores, os mesmos sonhos. Ele era muito ligado à família e sofria por morar longe dos pais. Um dia ele me convidou para ir junto visitar a família dele. Eu fiquei animada. Não imaginava que aquela viagem mudaria a minha vida para sempre. Quando chegamos, os amigos de Pablo tinham preparado um churrasco surpresa, mas percebi que ele ficou incomodado, embora tentasse disfarçar. Durante a festa, uma mulher se aproximou de mim, disse que era a ex-namorada dele e com um sorriso estranho perguntou se eu sabia por que Pablo tinha se mudado da cidade. Quando eu respondi que não, ela riu e disse: "Então pergunta para ele." Na mesma hora, o clima mudou. Fui falar com o Pablo, e ele ficou nervoso. Disse que era coisa do passado e que eu não entenderia. Insisti e depois de muito relutar, ele me contou o motivo pelo qual deixou a cidade. Ele havia saído acusado de assassinato. Disse que o homem morto tinha data em cima da ex-namorada dele e que disse que o homem morto tinha dado em cima da namorada dele e que depois disso começaram os boatos. Nunca foi preso, nem oficialmente acusado, mas a cidade inteira comentava. Então ele foi embora por vergonha. Eu fiquei em choque. Ouvir aquilo da pessoa que você ama é devastador. Mas Pablo olhou nos meus olhos e disse: "Você me conhece, Fernanda. Acha mesmo que eu seria capaz de fazer algo assim?" E dentro de mim, algo dizia que ele falava a verdade. Eu escolhi acreditar nele. Acreditei porque o homem que eu conhecia era doce, generoso, incapaz de machucar uma mosca. Acreditei porque via nos olhos dele arrependimento e dor, não maldade. E depois disso, nosso amor ficou ainda mais forte. Pouco tempo depois, ele me pediu em casamento. Minha família o adorava. Ele ajudava meu pai na oficina, cuidava da minha mãe e parecia ser o genro perfeito. Anos depois, nasceu nossa filha, Laís, e o Pablo provou ser um pai incrível, atencioso, carinhoso e presente. Eu tinha a vida que sempre sonhei, uma família, um amor tranquilo, um lar cheio de paz. Mas a paz não durou para sempre. 6 anos depois, quando nossa filha tinha 3 aninhos, a verdade veio à tona, por meio de minha sogra. Ela me contou tudo,
disse que o Pablo realmente havia tirado a vida daquele homem, que ele não aguentou a provocação, que estava bêbado e no momento de fúria perdeu o controle. Quando o confrontei, ele chorou, disse que não queria matar, que foi um erro, que tudo saiu do controle e que fugiu porque não aguentava o peso da vergonha. Eu fiquei sem chão, sem saber o que pensar, o que sentir, o que fazer. De um lado, o homem que eu amava, do outro, o crime que ele cometeu. E foi então que eu percebi... Peraí. Às vezes, o amor nos coloca diante das escolhas que nenhum coração está preparado para fazer. Eu vi um homem bom, trabalhador, pai exemplar e generoso, mas também vi um homem que um dia tirou a vida de alguém. Ele me pediu perdão, disse que aquele erro não definia quem ele era. Mas será que o amor é capaz de apagar o passado? Até hoje eu não sei a resposta. Só sei que existe uma linha muito fina entre o imperdoável e o que a gente escolhe perdoar em nome do amor. E foi nessa linha que eu aprendi o preço de amar alguém profundamente. E aqui acaba o relato. Nossa, gente. E aí? Eu não sei nem o que falar, porque eu não sei qual seria a minha reação. É muito complicado. São muitas camadas. Imagina você amar uma pessoa e descobrir que ela fez algo contra a vida de outra pessoa. Eu acho que eu sentiria medo. Mas ao mesmo tempo, por conhecer a pessoa, conviver tantos anos, ai gente, eu não sei, sinceramente. Eu acho que você tem que seguir o seu coração, porque o coração sempre dá a resposta pra gente. E você sabe, você já sabe qual é a resposta. Então segue o seu coração e o que tiver que fazer, faça. Eu espero que você fique bem, obrigada pelo seu relato. E gente, a semana de relatos acabou. Espero que vocês tenham um final de semana lindo e abençoado. E segunda-feira eu volto com mais relatos. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. O e-mail para enviar está na descrição do vídeo. Beijos, um bom final de semana e até semana que vem. Fui!